Após a morte do mestre, os dias mergulharam numa noite estranha. João, o filho de Zebedeu, sentiu seu coração pesar como pedra. Estava aflito. A crucificação de Jesus havia deixado não apenas um vazio, mas perguntas tão densas quanto o silêncio que envolvia Jerusalém. Ele se retirou para o monte, afastando-se da multidão, em busca de respostas que não vinham nem da memória, nem da oração. Enquanto meditava, envolto em tristeza e temor, algo aconteceu. Um clarão rasgou o céu de sua alma e um ser resplandecente, com uma luz que nenhuma sombra podia tocar, apareceu diante dele. Era o Cristo glorificado, não como o homem que caminhara entre os discípulos, mas como um ser de pura luz e poder, emanando calma e majestade. Ele disse: João, por que dúvidas? Por que estás amedrontado? Não conheces tua verdadeira origem? Eu estou contigo sempre. Sou aquele que está com todos os que são da verdade. Abre tua mente e ouve as palavras que te direi. Elas vêm do lugar invisível, do conhecimento que não pode ser corrompido. João se lançou ao chão, aterrorizado, mas também fascinado. O Cristo então sorriu e o levantou com uma palavra apenas. Eu não sou o que pareço aos olhos do mundo. Eu não sou apenas o crucificado. Sou o inteiro. Fui enviado do lugar onde habita a luz. O que tu viste no mundo foi uma aparência, um reflexo da verdade. Agora revelarei a ti os segredos que foram ocultos desde o início dos tempos. Cristo começou então a narrativa do começo absoluto, não aquele relatado pelos escribas e sacerdotes, mas o verdadeiro, anterior ao tempo, anterior à criação. No princípio de tudo, havia apenas o Pai invisível. Ele é o ser incompreensível, indizível, eterno. Nada existia antes dele. Nenhuma forma, nenhuma sombra. Ele é o Deus verdadeiro, o Pai da totalidade. Ele é a luz pura. Sem mistura, fonte de vida, fonte de silêncio e repouso. Esse Pai não foi criado, nem é limitado por tempo ou espaço. Ele simplesmente é. Não está contido em algo, nem foi moldado. Ele não tem forma, mas tudo emana dele. Ele é perfeito, eterno e completo em si mesmo. Nenhuma mente pode compreender seu abismo de glória, nenhum olho pode contemplá-lo. Esse Pai gerou uma emanação, o primeiro pensamento. Este pensamento era feminino em essência. O pensamento de Deus, a Barbelo, a mãe da totalidade, a imagem perfeita daquele que a emanou. Barbelo foi a primeira a se manifestar e ela pediu ao invisível que lhe concedesse o conhecimento e a imortalidade e o Pai concedeu. Assim, Barbelo passou a emanar outros atributos: pensamento eterno, verdade, incorruptibilidade, sabedoria. Dela emana a plenitude das potências celestes e ela se tornou o útero divino do qual todas as coisas espirituais seriam geradas. Por meio dela nasceu o autogerado, o Filho, o Cristo Celeste, que surgiu por um ato de vontade conjunta entre o Pai e Barbelo. E então tudo o que é invisível começou a tomar forma no invisível. Este é o mistério da plenitude, pleroma. A esse Filho, o autogerado, o Pai conferiu poder e conhecimento, e ele passou a criar aeons, entidades espirituais perfeitas que habitam o mundo da luz. Tudo isso foi feito sem erro, sem corrupção, num lugar onde reina a harmonia e o descanso. Cristo continuava e João, absorvido, mal respirava. Mas a história não termina no alto. Algo aconteceu. Uma das emanações da pleroma, Sofia, a sabedoria, desejou criar algo sozinha, sem o consentimento do Pai. Ela quis compreender o invisível por sua própria força. E nesse ato nasceu a dissonância. Cristo prosseguiu sua revelação a João com voz serena, mas carregada de profundidade, como quem desvela os véus que cobrem o coração do cosmos. Sofia, uma das emanações mais elevadas da pleroma, desejou conhecer o Pai em sua essência mais profunda, mas seu desejo ultrapassou os limites da ordem divina, pois ela tentou criar sem um companheiro masculino, sem a permissão do Pai invisível. Esse ato, ainda que originado da luz, foi precipitado. Em vez de produzir algo harmônico, Sofia gerou uma entidade distorcida, imperfeita e arrogante, nascida fora do equilíbrio da pleroma. Ela escondeu seu filho imediatamente, envolta em vergonha e temor, pois sabia que o havia gerado fora da vontade da plenitude. Essa criatura era uma espécie de sombra do poder divino, uma imagem sem forma verdadeira, cheia de presunção. Sofia o chamou Yaldabaoth, o governante cego. Esse ser nasceu com poder, mas sem entendimento, pois havia sido formado sem o conhecimento da totalidade. Em sua ignorância, Yaldabaoth acreditava ser o único e verdadeiro Deus.
pois nada conhecia além de si mesmo. Ele não via a luz de onde sua mãe provinha, nem compreendia que havia um reino superior. Ele disse consigo mesmo: eu sou Deus e não há outro além de mim. E este foi o início da mentira no universo. Yaldabaoth, inflamado com sua ilusão de divindade, começou a criar seres à sua imagem. Ele gerou arcontes, seres poderosos, que passaram a governar sobre diferentes esferas e dimensões, moldando os céus inferiores e o cosmos material. Estes arcontes o seguiram, adoraram-no como o Criador Supremo e juntos formaram um reino separado da luz, uma cópia imperfeita e decadente da Pleroma. Esses arcontes tinham aparência de animais ferozes, rostos de leão, serpente, águia e corpos compostos de chamas e trevas. E Yaldabaoth reinava sobre eles como um rei cego, convencido de sua soberania. Enquanto isso, Sofia, angustiada com o que havia gerado, orava em silêncio a Pleroma, buscando perdão e restauração. Sua súplica foi ouvida. O Pai Invisível enviou ajuda na forma de uma luz pura para que ela não fosse completamente separada do todo. Sofia foi então parcialmente restaurada a Pleroma, mas sua essência, o desejo rebelde, permaneceu no caos inferior com seu filho. E assim a criação material começou não como uma obra do Deus Supremo, mas como um reflexo corrompido surgido da ignorância de um ser arrogante. O mundo visível nasceu do erro e não da luz. Yaldabaoth, desejando consolidar seu domínio, criou céus e mundos, dando forma ao tempo e à matéria. Ele dividiu os céus em 7 reinos e em cada um colocou um arconte para governar. Esses arcontes passaram a controlar os destinos, as estrelas e os corpos, manipulando a existência como marionetistas cósmicos, mas nenhum deles sabia da luz verdadeira. Viviam em escuridão e vanglória. Eles pensavam que haviam criado tudo sozinhos. Contudo, a luz do alto não abandonaria sua criação. Um plano começou a se formar nos reinos superiores para resgatar as centelhas perdidas, aprisionadas nas estruturas desse universo sombrio. Cristo continuava a narrativa João, revelando como o mundo que conhecemos surgiu não por vontade da luz suprema, mas por distorção do verdadeiro conhecimento. Yaldabaoth, o arrogante, ao contemplar o poder que herdara da mãe Sofia, sem entendê-lo, decidiu criar a sua imagem. Assim, ele disse aos seus arcontes: vamos criar um homem segundo a imagem de Deus e a nossa semelhança. Mas Yaldabaoth não conhecia a verdadeira imagem. Ele apenas havia percebido, refletido nas águas do caos, o esplendor da forma divina dos reinos superiores, sem compreendê-la. Assim, os arcontes começaram a modelar um corpo humano com mãos de ignorância e arrogância, usando os elementos materiais, terra, fogo, água, ar, moldaram o homem no barro do mundo inferior. Eles formaram Adão, o primeiro homem, mas ele era apenas um corpo vazio, inerte, sem alma, sem vida. Sofia observava com pesar. Embora arrependida, sua centelha ainda operava no mundo inferior. O Pai da totalidade, movido por compaixão, permitiu que uma centelha da luz verdadeira, o sopro da vida, descesse à criatura moldada, para que o plano divino pudesse ser restaurado por caminhos secretos. Por meio de uma emanação do alto, o Espírito soprou no rosto de Adão e ele se ergueu com poder e glória, superando até mesmo os arcontes que o criaram. Mas esse despertar causou espanto. Os arcontes ficaram aterrorizados. O homem, mesmo nascido de barro, portava dentro de si uma luz que eles não possuíam, um brilho do Deus verdadeiro. Viram que ele era mais inteligente, mais nobre, mais vivo, e então começaram a tramar contra ele. Eles lançaram Adão na terra, numa esfera inferior, tentando aprisioná-lo em matéria, esquecendo-se de sua origem. Deram-lhe um corpo denso, envolto em sofrimento e esquecimento. Os arcontes dividiram sua essência em várias partes, espalhando sua consciência entre os elementos, entre os ciclos, entre os sexos, com o intuito de confundir, dominar e controlar. Deram-lhe um jardim, uma prisão adornada, e colocaram sobre ele guardiões, leis e proibições. E assim o homem passou a vagar na ignorância de sua origem. Acreditando que Yaldabaoth era seu criador e que a matéria era tudo o que havia, mas nem todos os planos dos arcontes prevaleceriam. A luz do alto continuava agindo secretamente. Eles chamaram sua prisão de Éden, um lugar de falsa paz, onde Adão seria mantido em servidão, sem saber que era filho do Eterno. Então, os arcontes tentaram criar uma companheira para Adão, da mesma maneira distorcida. Dividiram-no 2, separando o homem e mulher, como quem fragmenta uma alma inteira. Surgiu assim Eva, que também recebeu uma parte da centelha divina, mas a centelha da mulher era mais pura, mais sutil, pois guardava o segredo do retorno à Pleroma.
Por isso, os arcontes a temiam. Cristo então olhou fixamente para João e disse: esta é a origem do homem espiritual que foi aprisionado no corpo material. Sua verdadeira casa não é este mundo. Ele é um estrangeiro neste lugar e precisa lembrar-se da luz de onde veio. Cristo olhou para João e sua voz ressoava como se viesse de dentro da eternidade. Os arcontes não cessaram de tramar contra o ser humano. Quando viram que Eva possuía uma luz mais refinada, um reflexo mais puro da pleroma, eles tentaram corrompê-la com engano. E Aldabaoth e seus arcontes decidiram seduzi-la. Criaram uma cópia de Adão, um falso espírito, e o enviaram até ela para enganá-la, para apagar sua lembrança da luz. Mas a centelha dentro dela não podia ser completamente apagada. Ela viu que algo estava errado, percebeu o embuste. Foi então que uma força superior interveio. A serpente espiritual, enviada da luz verdadeira, se aproximou de Eva. Essa serpente não era um ser maligno, como diziam os arcontes, mas sim uma emanação da sabedoria superior que veio despertar a mulher da ilusão. A serpente falou: Eva, por que segues os preceitos de teus carcereiros? Eles não são de Deus. Eles te fizeram para escravizar, mas tua luz vem do alto. Come do fruto do conhecimento e teus olhos se abrirão. E ela comeu e despertou. E viu com olhos que não mais estavam velados, ela reconheceu que estava aprisionada num mundo de engano. Tocada pela verdade, correu e deu do fruto a Adão. Adão também despertou e viu quem era. E se lembraram que sua origem não era este mundo de trevas, mas da luz pura e eterna. Então os arcontes se enfureceram. Sua ilusão estava ruindo. E Aldabaoth amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Ele impôs dor, fadiga, escravidão e morte, tudo para conter a luz desperta. Eles os expulsaram do Éden em prisão e os lançaram ainda mais profundamente no mundo inferior, entre sofrimentos, nascimento e morte, tentando apagar completamente sua lembrança da origem celeste. Mas já era tarde. A centelha havia sido reacendida e a luz jamais seria apagada. Cristo explicou a João. A história foi invertida pelos arcontes. Eles disseram que a serpente era o inimigo, mas foi ela quem trouxe o conhecimento. Eles disseram que Deus proibiu o fruto, mas o verdadeiro Deus jamais aprisiona seus filhos na ignorância. E completou: desde então, os arcontes tentam impedir a alma de lembrar. Eles criaram sistemas de crença, religiões falsas, castigos e promessas de paraíso. Tudo para manter o homem distraído da verdade. Mas aquele que ouve o chamado da centelha desperta começa a se libertar passo a passo, mundo por mundo, até retornar à morada divina. Cristo, o revelador, prosseguia com sua voz serena e profunda. Os arcontes, enfurecidos por terem perdido o controle absoluto sobre Adão e Eva, lançaram sobre eles uma série de maldições. Criaram o ciclo do nascimento, do esquecimento e da morte, e estabeleceram guardiões nos céus para manter as almas presas ao corpo. Eles manipularam os destinos, os céus e os signos. Nomearam regentes sobre as estrelas e os planetas para controlar os corpos celestes e, com isso, manipular também os corpos humanos. 7 arcontes principais assumiram posições sobre os 7 céus. Cada um governa um firmamento com leis, ilusões e véus. E em cada nascimento, a alma é selada com o esquecimento. A alma, ao descer do alto para encarnar, passa por cada um desses céus e em cada passagem é marcada com um selo. Esses selos são palavras, formas, vibrações que impõem ignorância, medo e obediência. Assim, quando nasce no corpo, o homem não se lembra de nada. Eles deram nomes falsos a si mesmos, dizendo: eu sou o Deus deste céu. Não há outro além de mim. E com isso enganaram gerações. As almas que descem não são más. São centelhas perdidas, fragmentos do divino, mas são aprisionadas no corpo e nos desejos materiais, confundidas pelas paixões, pelos sofrimentos e pelos enganos que os arcontes disseminaram no mundo. Cristo então revelou. Mas o Pai da Luz não abandonou sua criação. Ele enviou emissários da imensidão do alto que vieram em silêncio como luzes ocultas. Vieram para ensinar, para lembrar, para despertar. Estes emissários, conhecidos como iluminadores, atravessaram os mundos e semearam a gnose, o conhecimento oculto da origem. Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, mas sua luz jamais se apagou. Eu mesmo fui enviado pelo Pai. Não vim por ordem dos arcontes, nem pela vontade deste mundo. Vim da luz inefável para libertar as almas que estão prontas.
Cristo explicou que a libertação vem pelo conhecimento interior, não pela fé cega, nem pela obediência a rituais, mas pelo despertar da centelha divina dentro de cada ser. Quem conhecer sua origem, conhecerá sua missão. E quem conhecer o fim, conhecerá a liberdade. Então João perguntou: Senhor, e o que acontecerá com os que permanecerem na ignorância? Cristo respondeu com compaixão: eles continuarão voltando vida após vida sobre os poderes dos arcontes, até que despertem, pois o ciclo não é eterno. Um dia todos retornarão à luz, ainda que para alguns leve eras incontáveis. O Salvador, em meio à revelação, fitou João profundamente e declarou: Eu fui enviado do reino imperecível para resgatar aquele que foi moldado à imagem do Altíssimo, mas aprisionado pelos arcontes. Vim como luz oculta para que o homem espiritual se lembre de quem é. E revelou o plano secreto do Pai invisível, que não abandonou sua criação, mesmo diante da queda e da ignorância. Quando Sofia caiu, gerando sem o consentimento da plenitude, o Pai enviou em segredo sua ajuda, não por castigo, mas por compaixão. Foram enviados luminares, seres espirituais de regiões superiores, para guiar a humanidade. Eles semearam sementes de verdade em eras distintas, mas o mundo, sob o domínio dos arcontes, muitas vezes os rejeitou. Alguns os receberam com alegria, mas a maioria, dominada pelos desejos e pelas ilusões, não viu sua luz. Então, em determinado tempo, o tempo justo, foi preparado um grande mistério, o nascimento de um enviado supremo, que traria a gnose não apenas aos iniciados, mas a todos que tivessem ouvidos para ouvir. Foi então que desci. Tomei forma entre os homens, habitei um corpo, mas não fui gerado da vontade dos arcontes. Minha concepção foi santa, selada pelas alturas, pois o Espírito do Vivente me revestiu. João estremeceu ao ouvir tais palavras, pois reconhecia o mistério do nascimento de Jesus, não como os homens comuns, mas como revelação da pleroma. Cristo prosseguiu: Eu vim para revelar o que foi escondido desde os primórdios. Mostrei o caminho para retornar, não pela lei dos arcontes, mas pelo conhecimento que liberta. Disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitos preferiram a sombra, pois a luz expõe o que é oculto. Os arcontes, ao verem que sua ilusão estava sendo rasgada, tramaram minha morte. Usaram reis, escribas, sacerdotes e demônios. Me crucificaram, acreditando que poderiam me calar, mas eu não fui vencido. Meu corpo foi colocado na cruz, mas o espírito que em mim habitava saiu ileso, pois sou o que era antes de todos os tempos. E declarou: Eles pensaram que haviam matado o Filho do Homem, mas apenas tocaram o invólucro. A essência retornou à luz e deixou uma trilha visível para os que ainda estão presos neste mundo. Cristo então revelou: a salvação não está em sacrifícios, nem em templos, nem em leis. Está na gnose. Quem se conhecer a si mesmo, conhecerá o Pai. Quem compreender o mistério do homem, compreenderá o mistério do divino. João, absorvido pelas palavras do Salvador, perguntou com humildade e temor: Senhor, o que acontece com as almas quando deixam este mundo? Para onde vão? E o Salvador respondeu com clareza e profundidade: Quando o homem espiritual, aquele que possui dentro de si a centelha da luz, morre, sua alma deixa o corpo e começa a subir, mas não é um caminho fácil. Há portais, guardiões e arcontes nos céus inferiores que vigiam e examinam a alma. São 7 portais, um em cada céu. E em cada um há um arconte que questiona, desafia e tenta impedir a ascensão. Esses guardiões perguntam: De onde vens? Quem é teu Deus? Qual é teu sinal? Somente aqueles que possuem a gnose, o conhecimento da origem, do caminho e do destino, conseguem responder com autoridade e verdade. Eles pronunciam os nomes secretos, os selos sagrados e passam ilesos pelas potestades. Pois os arcontes não suportam a presença da luz. Quando vem aquele que conhece a si mesmo, recuam com medo. Mas para aqueles que não conheceram a verdade, que viveram sob o domínio dos arcontes, que não despertaram sua centelha interior, o destino é diferente. Essas almas são recolhidas e lançadas de volta ao mundo. Nascem novamente sob os véus do esquecimento, voltam para a prisão da carne, da dor e do desejo, repetindo ciclos até que despertem. João, aflito, perguntou: E quanto aos que conhecem apenas metade da verdade? Aos que buscaram, mas não encontraram? E Cristo respondeu com ternura: O Pai não é injusto. Aqueles que buscaram com sinceridade, mesmo sem encontrar tudo, receberão auxílio. Serão conduzidos por guias luminosos.
Serão ensinados nos mundos intermediários e poderão retornar não como prisioneiros, mas como buscadores preparados. Pois há muitas moradas, muitos caminhos e muitos são os degraus que conduzem à plenitude. E acrescentou: mas aquele que alcançar o conhecimento pleno, aquele que vencer todos os arcontes e atravessar todos os portais com a verdade, esse não retornará mais. Será acolhido na pleroma, tornar-se-á imortal, invisível e impassível e estará com os santos no silêncio do Pai. O Salvador olhou para João com profunda compaixão e disse: aqueles que receberam a gnose, que se libertaram dos laços dos arcontes e transpassaram os céus inferiores, retornarão ao lugar de onde vieram. Esses serão restaurados à pleroma, o domínio da imortalidade, onde todas as coisas estão em perfeita unidade e harmonia. Eles não mais terão forma carnal, nem mente dividida, nem serão afetados por paixões ou corrupção. Serão como luzes puras, integradas à grande luz, participantes da mente perfeita do Pai invisível. Lá, junto ao Pai e a todos os éonsos perfeitos, os redimidos, celebrarão sua libertação. Não haverá mais morte, nem esquecimento, nem medo. Tudo será conhecimento pleno, amor eterno, silêncio glorioso. João perguntou: e o que acontecerá com o universo, com os arcontes, com este mundo governado pela ignorância? Cristo respondeu: tudo o que foi feito sem o consentimento do Pai será dissolvo, pois o tempo dos arcontes é limitado. Eles governam por um tempo, mas seu império é instável, baseado na mentira. No final dos tempos, quando o número dos perfeitos for completo, quando todos os filhos da luz forem restaurados, então virá o fim deste mundo. Os céus inferiores serão abalados, os arcontes cairão em ruína e a matéria retornará ao caos. O fogo espiritual consumirá o que é impuro e falso, e então uma nova ordem será revelada, não feita por mãos, mas emanada da plenitude. Será o retorno à unidade, o tempo cessará e o Pai será tudo em todos. João, tocado por essa visão, caiu em silêncio. Uma paz profunda envolveu seu coração. O Salvador, vendo que ele havia compreendido, concluiu: agora que te revelei todas as coisas, João, escreve em segredo para os que são dignos, pois muitos zombarão, outros perseguirão, mas os que têm dentro de si a centelha da verdade ouvirão tua voz. E com um brilho de luz indescritível, o Salvador se retirou, voltando ao seu lugar de origem, a região inatingível da luz. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, para que isso possa chegar a muito mais pessoas. Se inscreva no canal Códigos da Nova Terra. Esse gesto mantém esse trabalho ativo e a centelha viva. Gratidão.